O milionário humilhou a humilde garçonete na frente de todos, até ela revelar que seria a nova dona do restaurante. O restaurante Essence fervilhava naquela tarde ensolarada de terça-feira. Localizado no coração da área nobre da cidade, o estabelecimento era conhecido por atrair uma clientela seleta, executivos bem-sucedidos e empresários influentes que buscavam não apenas uma refeição refinada, mas também um ambiente que refletisse seu status social. Entre as mesas elegantemente decoradas, Júlia Santos, de apenas 23 anos, movia-se com graciosidade natural, equilibrando pratos e atendendo os clientes com um sorriso genuíno que parecia iluminar mesmo os cantos mais sombrios do salão. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples e seu uniforme, embora impecável, não conseguia esconder a simplicidade de sua origem humilde. Júlia havia começado a trabalhar no Essence há apenas 3 semanas. Vinda de uma família trabalhadora da periferia, ela encarava cada dia como uma oportunidade de aprender e crescer. Seu jeito carismático e dedicação já haviam conquistado tanto colegas quanto clientes regulares. Mas naquele dia específico, sua gentileza seria posta à prova de uma forma que jamais imaginara. Eduardo Mendes chegou ao restaurante como sempre fazia às terças-feiras, pontualmente às 14h30. Aos 40 anos, ele era o estereótipo perfeito do empresário bem-sucedido que havia esquecido suas origens. Seu terno italiano de R$ 3.000, relógio suíço no pulso e sapatos de couro legítimo anunciavam sua riqueza antes mesmo que ele abrisse a boca. Eduardo era proprietário de uma construtora que faturava milhões anualmente e nunca perdia a oportunidade de lembrar todos ao seu redor dessa informação. Quando Eduardo se acomodou em sua mesa preferencial, próxima à janela que oferecia vista para a movimentada avenida, seus olhos percorreram o ambiente com ar de superioridade. Ele estava acostumado a ser reconhecido e tratado como VIP onde quer que fosse, e o Essence não era exceção. Júlia aproximou-se da mesa com seu bloco de pedidos nas mãos, mantendo o sorriso profissional que sempre a caracterizava. No entanto, antes mesmo que pudesse cumprimentá-lo adequadamente, Eduardo a interrompeu com um gesto impaciente. O homem examinou Júlia de cima a baixo, como se estivesse avaliando um produto defeituoso. Seu olhar crítico parou nos sapatos simples da jovem, subiu pelo uniforme básico e terminou em seu rosto, onde o sorriso começava a vacilar diante da obviedade do desprezo. Eduardo começou a falar em voz alta, garantindo que sua performance tivesse a audiência que desejava. Comentou sobre como o restaurante estava decaindo ao contratar pessoas que claramente não pertenciam àquele ambiente. Suas palavras cortantes ecoaram pelo salão, fazendo com que conversas cessassem e olhares curiosos se voltassem para a cena que se desenrolava. O empresário continuou sua humilhação pública, questionando se Júlia sequer sabia ler o cardápio adequadamente, insinuando que alguém de sua classe social não poderia compreender a sofisticação dos pratos servidos ali. Ele riu alto quando notou as mãos ligeiramente trêmulas da jovem, interpretando seu nervosismo como confirmação de sua inferioridade. Os outros clientes observavam em silêncio constrangedor. Alguns baixavam os olhos, envergonhados pela crueldade presenciada, enquanto outros pareciam perversamente entretidos pelo espetáculo. Os funcionários do restaurante paralisaram, incertos sobre como reagir diante da situação que fugia completamente do protocolo normal de atendimento. Júlia permaneceu de pé, absorvendo cada palavra venenosa com uma dignidade que contrastava drasticamente com a grosseria de Eduardo. Suas bochechas coraram levemente, mas ela não retrocedeu nem respondeu aos ataques. Havia algo em seus olhos, uma centelha que Eduardo foi incapaz de interpretar corretamente em sua arrogância cega. Durante longos e torturantes minutos, o empresário continuou seu monólogo cruel, alimentado pela ausência de reação da jovem garçonete.
Ele interpretou seu silêncio como submissão, quando, na verdade, Júlia estava fazendo uma escolha consciente sobre o momento certo para revelar a verdade. O salão do restaurante havia se transformado em um palco para a crueldade humana, onde o poder econômico se manifestava através da humilhação pública de alguém considerado inferior. Eduardo saboreava cada segundo de sua performance, completamente alheio ao fato de que estava prestes a protagonizar uma das maiores humilhações de sua vida. Se você está gostando dessa história incrível de reviravolta, deixe seu like para apoiar o canal, se inscreva para não perder nenhuma história emocionante como essa e me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro saber que nossa comunidade se espalha por todo o Brasil. Após o que pareceram horas intermináveis de humilhação, Eduardo finalmente fez uma pausa em seu discurso cruel. O silêncio que se seguiu foi denso e desconfortável, preenchendo cada centímetro do elegante salão do Essence. Júlia permanecia de pé ao lado da mesa, suas mãos agora firmemente entrelaçadas, o bloco de pedidos esquecido em sua palma. O que mais intrigava os observadores era a postura da jovem garçonete. Ao invés do choro ou da fuga que Eduardo esperava provocar, Júlia mantinha uma serenidade quase sobrenatural. Seus olhos, embora claramente magoados pela crueldade presenciada, não demonstravam a derrota que o empresário buscava. Havia algo mais profundo ali, uma força silenciosa que começava a incomodar até mesmo Eduardo. A respiração no restaurante parecia ter cessado. Os garfos permaneciam suspensos no ar, os copos de vinho intocados, e as conversas anteriormente animadas haviam dado lugar a uma tensão palpável. Era como se todos pressentissem que algo estava prestes a acontecer, embora ninguém pudesse imaginar exatamente o que. Eduardo, interpretando erroneamente o silêncio de Júlia como vitória pessoal, decidiu encerrar sua performance com uma última demonstração de poder. Ele se recostou em sua cadeira de couro, cruzou os braços e exibiu um sorriso satisfeito que revelava sua crença de ter estabelecido definitivamente a hierarquia social daquele ambiente. Foi nesse momento que Júlia deu um passo quase imperceptível para frente. O movimento foi sutil, mas carregado de uma autoridade que ninguém havia notado antes. Ela enderezou os ombros, ergueu ligeiramente o queixo e, pela primeira vez desde o início da humilhação, permitiu que um pequeno sorriso tocasse os cantos de sua boca. Esse sorriso não era de submissão ou nervosismo. Era o sorriso de alguém que possuía um conhecimento que todos os outros no recinto desconheciam. Era o sorriso de quem estava prestes a virar completamente a mesa de poder que Eduardo havia tão cuidadosamente arranjado a seu favor. Os funcionários do restaurante, que até então haviam observado a cena com uma mistura de horror e impotência, começaram a notar mudanças sutis no comportamento de Júlia. Alguns dos garçons mais experientes trocaram olhares significativos, como se estivessem reconhecendo algo que os outros ainda não compreendiam. Maria, a supervisora do turno da tarde e uma das funcionárias mais antigas do Essence, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na postura de Júlia que lhe lembrava... Não podia ser. Mas quanto mais observava a jovem, mais uma suspeita impossível começava a se formar em sua mente. Eduardo, completamente alheio às mudanças sutis ocorrendo ao seu redor, decidiu que havia extraído diversão suficiente da situação. Ele fez um gesto displicente com a mão, como se estivesse dispensando um animal de estimação que havia terminado de entreter suas visitas. Porém, ao invés de recuar conforme esperado, Júlia permaneceu exatamente onde estava. Seus olhos, que durante toda a humilhação haviam demonstrado paciência e compostura, agora começaram a brilhar com uma intensidade diferente.
Não era raiva ou ressentimento, mas algo muito mais poderoso. Era a confiança silenciosa de quem estava prestes a revelar uma verdade que mudaria completamente a dinâmica daquele lugar. O restaurante parecia suspenso no tempo. Os raios de sol que entravam pelas grandes janelas criavam um jogo de luz e sombra que tornava a cena ainda mais dramática. Era como se a própria natureza estivesse preparando o palco para a revelação que estava por vir. Eduardo começou a sentir um desconforto crescente. A ausência de reação de Júlia estava começando a corroer sua confiança. Ele havia esperado lágrimas, pedidos de desculpa, ou pelo menos uma fuga humilhada. O que não esperava era aquela serenidade perturbadora que parecia crescer a cada segundo. Alguns clientes começaram a sussurrar entre si, criando um murmúrio baixo que servia como trilha sonora para a tensão crescente. Todos podiam sentir que algo estava prestes a acontecer, mas ninguém podia imaginar a magnitude da reviravolta que estava por vir. Júlia respirou fundo e, naquele momento, todos no restaurante puderam perceber que ela estava se preparando para falar. O silêncio tornou-se ainda mais profundo, se é que isso era possível. Era como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração, aguardando as palavras que estavam prestes a sair da boca daquela jovem que havia sido tão cruelmente humilhada. Júlia Santos olhou diretamente nos olhos de Eduardo Mendes pela primeira vez desde que ele havia iniciado sua performance cruel. Naquele olhar, havia uma calma que contrastava dramaticamente com a tempestade que estava prestes a se desencadear. Ela não precisava gritar ou gesticular para comandar a atenção de todos no salão. Sua mera presença havia se transformado em algo magnético e inexplicável. Com uma voz clara e firme que ecoou por todo o restaurante, Júlia pronunciou as palavras que ninguém esperava ouvir. Ela se apresentou não como a humilde garçonete que Eduardo havia tentado humilhar, mas como Júlia Santos Rodrigues, a nova proprietária do restaurante Essence. As palavras saíram de sua boca com uma naturalidade desconcertante, como se estivesse simplesmente corrigindo um mal-entendido menor. O impacto foi instantâneo e devastador. O silêncio que havia dominado o ambiente se transformou em algo ainda mais profundo. Uma quietude absoluta que parecia sugar todo o som do universo. Eduardo piscou várias vezes seguidas, como se seus ouvidos houvessem captado informações que seu cérebro se recusava a processar. Os clientes permaneceram imóveis, alguns com os garfos suspensos no ar, outros com os copos de vinho congelados a meio caminho dos lábios. Era como se todos houvessem sido transformados em estátuas pelo choque da revelação. Ninguém se atrevia a respirar alto, com medo de quebrar a bolha de incredulidade que havia envolvido o ambiente. Maria, a supervisora, foi a primeira a reagir. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento tardio, e ela inconscientemente levou a mão à boca, abafando um suspiro de compreensão. Agora tudo fazia sentido. As reuniões misteriosas da gerência na semana anterior, os sussurros sobre mudanças na propriedade e, principalmente, a presença daquela jovem que todos assumiram ser apenas mais uma funcionária temporária. Eduardo tentou processar a informação, mas sua mente parecia ter travado completamente. Ele abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, incapaz de formar palavras coerentes. O homem que, momentos antes, exalava confiança e superioridade, agora parecia ter encolhido vários centímetros em sua cadeira. A realização começou a se espalhar pelo restaurante como ondas em um lago tranquilo. Os funcionários trocavam olhares de espanto e compreensão, começando finalmente a conectar os pontos que haviam passado despercebidos. A jovem que eles pensavam ser uma colega nova era, na verdade, a pessoa que agora comandava seus destinos profissionais. Júlia manteve sua posição, observando as reações ao seu redor com uma paciência que beirava a compaixão. Ela não demonstrava qualquer satisfação maliciosa com o choque causado por sua revelação.
Em vez disso, havia em seus olhos uma mistura de tristeza e decepção pelo comportamento que havia presenciado. Os segundos se arrastavam como horas. Eduardo finalmente conseguiu fechar a boca, mas seus olhos continuavam vidrados na figura de Júlia, como se estivesse tentando reorganizar mentalmente toda a realidade que conhecia. O terno caro, que momentos antes representava seu status e poder, agora parecia apenas um traje comum diante da autoridade silenciosa da jovem proprietária. Alguns clientes começaram a sussurrar discretamente entre si, processando o que acabavam de presenciar. A atmosfera do restaurante havia se transformado completamente. O que antes era um ambiente de humilhação pública, agora se tornara o cenário de uma das maiores reviravoltas que qualquer um deles já havia presenciado. A ironia da situação não passava despercebida. Eduardo, que havia usado sua riqueza e posição social para humilhar alguém que considerava inferior, descobria agora que havia escolhido exatamente a pessoa errada para seu teatro cruel. A garçonete humilde era, na verdade, sua superior em todos os sentidos que realmente importavam naquele momento. Júlia permitiu que o silêncio se estendesse por mais alguns segundos, dando tempo para que todos absorvessem completamente a magnitude da revelação. Ela sabia que este momento mudaria não apenas a dinâmica daquela tarde, mas potencialmente a vida de todos os presentes, especialmente a de Eduardo. A luz do sol que entrava pelas janelas parecia ter mudado de qualidade, iluminando Júlia de uma forma que a fazia parecer maior, mais imponente do que seus modestos 1,65 metros de altura sugeriam. Era como se a verdade revelada houvesse alterado não apenas a percepção que todos tinham dela, mas a própria física do ambiente. Eduardo finalmente conseguiu encontrar sua voz, mas quando tentou falar, apenas um murmúrio incoerente saiu de sua garganta. O homem que havia sido tão eloquente em sua crueldade, agora se encontrava completamente sem palavras, diante da realidade que acabara de ser revelada. A revelação continuava ecoando pelo salão do Essence como ondas sísmicas após um terremoto. Eduardo Mendes, o homem que minutos antes comandava a atenção de todos através de sua arrogância, agora se encontrava completamente diminuído em sua cadeira, tentando desesperadamente compreender como havia cometido um erro tão monumental. Sua mente trabalhava freneticamente, repassando cada palavra cruel que havia proferido, cada gesto de desprezo que havia exibido. Cada lembrança agora se transformava em um peso esmagador sobre seus ombros. O empresário bem-sucedido, acostumado a ter controle sobre todas as situações, descobria-se completamente perdido em um cenário que fugia totalmente de sua compreensão. Os outros clientes do restaurante começaram a processar a situação de formas diferentes. Alguns demonstravam fascínio pela reviravolta dramática, sussurrando comentários de admiração pela jovem proprietária. Outros pareciam constrangidos por terem sido espectadores silenciosos da humilhação, como se de alguma forma fossem cúmplices da crueldade presenciada. Júlia, mantendo sua postura digna e serena, observava Eduardo com olhos que misturavam decepção e uma compaixão surpreendente. Não havia triunfo malicioso em sua expressão, apenas uma tristeza profunda por ter presenciado o lado mais sombrio da natureza humana. Ela havia esperado que este momento chegasse, mas isso não tornava a experiência menos dolorosa. Maria e os outros funcionários começaram a se mover com mais propósito, como se finalmente compreendessem seu papel na nova dinâmica estabelecida. Alguns se aproximaram discretamente de Júlia, oferecendo gestos respeitosos de reconhecimento. Era evidente que a revelação havia mudado não apenas a percepção sobre a jovem, mas toda a hierarquia do estabelecimento. Eduardo tentou se recompor, ajeitando o nó da gravata com mãos que tremiam imperceptivelmente. Ele limpou a garganta várias vezes, preparando-se para falar, mas as palavras pareciam fugir dele toda vez que tentava articular uma resposta.
O homem que havia sido tão cruel e eloquente em seus ataques, agora se encontrava mudo diante da magnitude de seu erro. A atmosfera do restaurante havia se transformado completamente. O que começara como uma tarde comum de trabalho havia se tornado o palco de uma das mais dramáticas reviravoltas que qualquer um dos presentes já havia presenciado. A energia do ambiente mudara de constrangimento e tensão para algo que misturava espanto, curiosidade e uma crescente admiração pela forma como Júlia havia lidado com a situação. Alguns clientes começaram a demonstrar sinais de desconforto com sua própria passividade durante a humilhação. Era evidente que muitos estavam refletindo sobre seu papel como espectadores silenciosos, questionando por que não haviam intervindo quando presenciaram tamanha crueldade. A revelação havia transformado não apenas Eduardo no vilão da história, mas havia forçado todos a confrontarem suas próprias falhas morais. Júlia finalmente quebrou o silêncio que havia se estabelecido após sua revelação. Com uma voz calma, mas firme, ela começou a explicar como havia adquirido o restaurante recentemente, através de uma transação discreta que havia sido finalizada apenas na semana anterior. Suas palavras foram medidas e respeitosas, demonstrando uma maturidade que contrastava dramaticamente com sua idade jovem. A explicação de Júlia revelou que ela havia decidido trabalhar como garçonete antes de assumir oficialmente a propriedade, para compreender melhor o funcionamento do estabelecimento e conhecer seus funcionários de uma perspectiva única. Essa decisão, que poderia parecer excêntrica para alguns, demonstrava um nível de humildade e sabedoria gerencial que impressionou a todos os presentes. Eduardo absorveu cada palavra como se fossem golpes físicos. A realização de que havia humilhado não apenas uma funcionária inocente, mas a própria pessoa que agora controlava um dos restaurantes mais prestigiados da cidade, era devastadora. Seu orgulho, construído ao longo de décadas de sucesso empresarial, desmoronava como um castelo de cartas diante de seus olhos. A ironia da situação se tornava mais clara a cada momento. Eduardo, que havia usado sua posição social para demonstrar superioridade, descobria que havia escolhido exatamente a pessoa errada para seu teatro de crueldade. A garçonete humilde possuía não apenas mais poder do que ele naquele ambiente específico, mas também uma classe e dignidade que ele nunca conseguiria comprar com toda a sua riqueza. Os murmúrios entre os clientes intensificaram-se, criando um burburinho de conversas que servia como trilha sonora para o desmoronamento do orgulho de Eduardo. Era possível ouvir fragmentos de comentários admirando a postura de Júlia e criticando o comportamento cruel do empresário. Eduardo Mendes sentia o peso dos olhares de todos os presentes como uma pressão física sobre seus ombros. O restaurante, que momentos antes havia sido sua plateia para um espetáculo de crueldade, agora se transformara em um tribunal silencioso, onde ele era simultaneamente o réu e a evidência de sua própria condenação moral. A realização completa de seus atos começou a se infiltrar em sua consciência como água gelada. Cada palavra venenosa que havia proferido, cada gesto de desprezo que havia exibido, agora retornavam para assombrá-lo com força multiplicada. Eduardo compreendeu que não havia simplesmente cometido um erro de julgamento. Havia revelado o pior de seu caráter diante de dezenas de testemunhas, incluindo a própria pessoa que ele tentara humilhar. Júlia mantinha sua posição com uma dignidade que parecia crescer a cada segundo. Ela não demonstrava qualquer pressa em saborear sua vitória moral, nem exibia sinais de vingança ou satisfação maliciosa. Em vez disso, observava Eduardo com olhos que misturavam tristeza e uma compaixão desconcertante, como se estivesse presenciando a autodestruição de alguém que merecia mais pena do que raiva.
Os funcionários do restaurante, agora plenamente cientes da verdadeira identidade de Júlia, começaram a se comportar de forma diferente. Não era servilismo ou adulação, mas um respeito genuíno pela forma como ela havia lidado com uma situação impossível. Maria, a supervisora, aproximou-se discretamente, oferecendo qualquer assistência que pudesse ser necessária, seus olhos ainda refletindo o choque da revelação. Eduardo tentou várias vezes encontrar palavras adequadas para a situação, mas cada tentativa morria em sua garganta antes mesmo de se formar completamente. Como alguém poderia se desculpar por tamanha crueldade? Como poderia explicar comportamento tão desprezível? As convenções sociais que ele dominava tão bem em suas negócios pareciam completamente inadequadas para lidar com a magnitude de seu erro. Os clientes do restaurante continuavam processando o drama que se desenrolava diante de seus olhos. Alguns demonstravam um fascínio mórbido pela situação, enquanto outros pareciam genuinamente perturbados pela crueldade que haviam presenciado. Era evidente que muitos estavam refletindo sobre suas próprias atitudes e comportamentos, usando Eduardo como um espelho para examinar os aspectos menos nobres de suas personalidades. A atmosfera no Essence havia se transformado em algo quase teatral. A luz natural que entrava pelas grandes janelas criava contrastes dramáticos, iluminando Júlia com uma qualidade quase etérea, enquanto Eduardo parecia encolher em sua própria sombra. Era como se a própria física do ambiente estivesse reagindo ao drama moral que se desenrolava. Júlia finalmente decidiu quebrar o silêncio prolongado. Com uma voz que combinava firmeza e gentileza, ela se dirigiu diretamente a Eduardo pela primeira vez desde sua revelação. Suas palavras foram cuidadosamente escolhidas, demonstrando uma maturidade emocional que contrastava dramaticamente com a imaturidade cruel que ele havia exibido. Ela não o atacou nem buscou humilhá-lo em retaliação. Em vez disso, Júlia expressou sua decepção não apenas com o comportamento dele, mas com o tipo de mundo onde tal crueldade era vista como aceitável. Suas palavras carregavam um peso moral que atingiu não apenas Eduardo, mas todos os presentes que haviam permanecido silenciosos durante sua humilhação. Eduardo sentiu cada palavra como uma punhalada em sua consciência. A gentileza de Júlia, sua recusa em buscar vingança, tornava sua própria crueldade ainda mais gritante por contraste. Ele se deu conta de que havia perdido mais do que apenas sua dignidade naquele momento. Havia perdido uma oportunidade de demonstrar o melhor de seu caráter, escolhendo instead revelar seu pior. A pressão psicológica da situação começou a se manifestar fisicamente em Eduardo. Seu rosto, anteriormente corado pela arrogância e prazer cruel, agora estava pálido e suado. Suas mãos tremiam ligeiramente e sua respiração havia se tornado irregular. O homem que havia entrado no restaurante exalando confiança e poder, agora parecia ter envelhecido uma década em questão de minutos. Os murmúrios entre os clientes intensificaram-se, criando uma sinfonia baixa de comentários e julgamentos que servia como trilha sonora para a queda de Eduardo. Era possível distinguir fragmentos de conversas que variavam entre admiração por Júlia e críticas severas ao comportamento do empresário. O impacto da situação começou a se estender além das paredes do restaurante. Alguns clientes discretamente tiravam fotos e faziam vídeos, reconhecendo que estavam presenciando um momento que certamente se tornaria viral nas redes sociais. Eduardo, que havia buscado atenção através de sua performance cruel, agora estava prestes a receber muito mais atenção do que jamais desejara. O silêncio pesado que dominava o salão do Essence foi finalmente quebrado quando Eduardo Mendes tentou articular suas primeiras palavras coerentes desde a revelação devastadora. Sua voz saiu fraca e hesitante,
uma sombra patética da arrogância que havia exibido momentos antes. As palavras se embaralhavam em sua boca, criando frases incompletas e desculpas inadequadas que apenas evidenciavam ainda mais a magnitude de seu constrangimento. Júlia escutou pacientemente cada tentativa desastrada de Eduardo se explicar, sem interromper ou demonstrar impaciência. Sua postura permanecia serena e digna, como se estivesse concedendo a ele uma gentileza que certamente não merecia. Essa generosidade apenas tornava o contraste entre seus caracteres ainda mais gritante para todos os observadores. Os funcionários do restaurante observavam a cena com uma mistura de fascínio e desconforto. Muitos já haviam presenciado comportamentos arrogantes de clientes ao longo de suas carreiras, mas raramente haviam visto uma reviravolta tão dramática e definitiva. A forma como Júlia lidava com a situação se tornara uma lição prática de liderança e dignidade que nenhum curso de administração poderia ensinar. Eduardo finalmente conseguiu formar uma desculpa mais estruturada, mas suas palavras soaram vazias e desesperadas, mesmo para seus próprios ouvidos. Ele falava sobre mal-entendidos, estresse do trabalho e circunstâncias atenuantes que todos sabiam serem desculpas patéticas para comportamento inexcusável. Cada palavra apenas cavava um buraco mais profundo para sua reputação e dignidade. A resposta de Júlia foi devastadoramente gentil. Ela agradeceu pelas desculpas, mas deixou claro que palavras não poderiam desfazer o dano causado não apenas a ela, mas a todos os funcionários que haviam presenciado sua humilhação. Suas palavras carregavam uma sabedoria que transcendia sua idade jovem, demonstrando compreensão profunda sobre as consequências duradouras de ações cruéis. Os clientes do restaurante continuavam acompanhando o drama com atenção crescente. Alguns começaram a reconhecer Eduardo, sussurrando sobre sua empresa e reputação nos círculos empresariais da cidade. A realização de que estavam presenciando a queda pública de uma figura conhecida do mundo dos negócios adicionava uma camada extra de drama à situação. Eduardo começou a compreender as implicações mais amplas de seu comportamento. Não eram apenas dezenas de pessoas no restaurante que haviam presenciado sua crueldade. Algumas estavam discretamente gravando a cena, garantindo que sua humilhação pública seria preservada e provavelmente compartilhada nas redes sociais. O empresário que havia buscado demonstrar poder agora enfrentava a perspectiva de se tornar um símbolo viral de arrogância e crueldade. Júlia decidiu usar este momento como uma oportunidade educativa, não apenas para Eduardo, mas para todos os presentes. Com uma voz clara que alcançava cada canto do salão, ela começou a falar sobre a importância de tratar todas as pessoas com dignidade e respeito, independentemente de sua posição social ou econômica. Suas palavras ressoaram com uma autoridade moral que silenciou completamente qualquer murmúrio no ambiente. A jovem proprietária explicou que havia escolhido trabalhar como garçonete não por necessidade financeira, mas por acreditar que verdadeiros líderes devem compreender todos os aspectos de seus negócios. Essa revelação adicionou outra camada de humilhação para Eduardo, que percebeu ter sido superado não apenas em dignidade, mas também em sabedoria empresarial por alguém muito mais jovem. Eduardo sentiu o peso esmagador de cada olhar no restaurante. Rostos que momentos antes o observavam com curiosidade ou entretenimento, agora demonstravam clara desaprovação e julgamento. Ele havia se transformado no vilão indiscutível de uma história onde sua vítima havia se revelado heroína, e não havia script ou estratégia que pudesse reverter essa dinâmica. A humilhação que Eduardo havia tentado infligir em Júlia agora retornava para ele amplificada exponencialmente. A diferença crucial era que sua humilhação era completamente merecida,
resultado direto de suas próprias escolhas cruéis, enquanto Júlia havia sido atacada simplesmente por existir em um espaço que ele considerava inadequado para pessoas como ela. Maria e outros funcionários experientes reconheceram que estavam presenciando um momento definidor não apenas para Eduardo, mas para toda a cultura do estabelecimento. A forma como Júlia lidava com poder e adversidade estabelecia um novo padrão de comportamento que influenciaria as interações futuras no restaurante. O empresário tentou se levantar da mesa, talvez na esperança de escapar da situação impossível em que se encontrava, mas suas pernas pareciam ter perdido a força. Ele permaneceu sentado, preso em sua própria armadilha de arrogância, forçado a enfrentar as consequências de suas ações diante de uma audiência que agora o via como um exemplo perfeito de tudo que estava errado com privilégio não temperado por humildade. A tensão no salão do Essence havia atingido um ponto crítico quando Júlia tomou uma decisão que surpreendeu a todos os presentes. Em vez de prolongar o constrangimento de Eduardo ou buscar alguma forma de vingança justificada, ela demonstrou uma liderança extraordinária ao escolher um caminho que ninguém esperava. Com movimentos deliberados e graciosos, Júlia caminhou até a mesa onde Eduardo permanecia praticamente paralisado. Sua aproximação causou um silêncio ainda mais profundo no restaurante, como se todos estivessem segurando a respiração para não perder uma única palavra do que estava prestes a acontecer. Eduardo ergueu os olhos para encontrar o rosto de Júlia, esperando ver triunfo, raiva ou desprezo. Em vez disso, encontrou algo muito mais desconcertante: compaixão genuína. Não era pena condescendente ou superioridade moral, mas uma compreensão profunda da fraqueza humana e uma disposição surpreendente para oferecer uma segunda chance que ele claramente não merecia. Júlia se dirigiu a Eduardo com uma voz que combinava firmeza e gentileza de uma forma que deixou todos os presentes impressionados. Ela reconheceu que todos cometem erros, mas enfatizou que a verdadeira medida de uma pessoa não está nos erros que comete, mas em como escolhe lidar com as consequências e aprender com eles. A jovem proprietária ofereceu a Eduardo algo que ele jamais esperou receber naquele momento: uma oportunidade de redenção. Ela propôs que ele passasse uma semana trabalhando no restaurante como funcionário comum, não como punição humilhante, mas como uma chance de compreender verdadeiramente a dignidade do trabalho honesto e o valor de cada pessoa que contribui para o sucesso de um estabelecimento. A proposta de Júlia causou ondas de choque por todo o salão. Os clientes sussurravam entre si, alguns demonstrando admiração pela generosidade extraordinária, enquanto outros questionavam se tal clemência era apropriada diante da crueldade presenciada. Os funcionários observavam com olhos arregalados, incapazes de processar completamente a magnanimidade de sua nova proprietária. Eduardo ficou completamente atordoado pela oferta inesperada. Sua mente, que havia se tornado um turbilhão de vergonha e desespero, agora lutava para compreender esta reviravolta impossível. A mulher que ele havia tentado humilhar publicamente estava oferecendo a ele uma chance de recuperar sua dignidade através de ações genuínas, em vez de palavras vazias. A condição estabelecida por Júlia era simples, mas poderosa. Eduardo deveria aceitar trabalhar como qualquer funcionário comum, recebendo o mesmo tratamento e realizando as mesmas tarefas que qualquer garçom iniciante. Não haveria privilégios especiais ou considerações por sua riqueza ou status social. Seria uma imersão completa na realidade que ele havia desprezado tão cruelmente. A oferta também incluía uma dimensão educativa que demonstrava a visão extraordinária de Júlia sobre liderança e desenvolvimento humano. Ela explicou que esta experiência não apenas beneficiaria Eduardo,
mas também serviria como exemplo para outros sobre a possibilidade de crescimento pessoal através da humildade e do trabalho honesto. Eduardo tentou processar todas as implicações da proposta. Aceitar significaria admitir publicamente seus erros e submeter-se a uma experiência que desafiaria cada fibra de seu ego inflado. Recusar, por outro lado, significaria perder a única oportunidade de redenção que provavelmente receberia, além de confirmar definitivamente sua natureza cruel e inflexível. Os segundos se arrastavam como eternidades enquanto Eduardo lutava com sua decisão. Todos no restaurante podiam ver a batalha interna refletida em seu rosto. Orgulho versus humildade, arrogância versus crescimento pessoal, ego versus a chance de se tornar uma pessoa melhor. Júlia manteve-se paciente durante todo o processo de decisão, não pressionando ou constrangendo Eduardo ainda mais. Sua paciência demonstrava uma maturidade emocional que contrastava drasticamente com a imaturidade cruel que ele havia exibido. Era uma lição prática de como verdadeiros líderes lidam com situações difíceis. A atmosfera no restaurante havia se transformado novamente. O que começara como humilhação pública e se tornara uma revelação chocante, agora evoluíra para algo ainda mais raro, um momento de possível redenção humana. Todos os presentes estavam testemunhando não apenas a queda de um homem arrogante, mas potencialmente sua ressurreição moral. Eduardo finalmente ergueu os olhos para encontrar o olhar paciente de Júlia. Naquele momento, ele viu refletida nela todas as qualidades que havia perdido ao longo de sua jornada para o sucesso: compaixão, generosidade, humildade verdadeira e a coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. O momento da decisão havia chegado para Eduardo Mendes. O salão do Essence permanecia em silêncio absoluto, como se todos estivessem assistindo ao clímax de um drama que nenhum roteirista poderia ter imaginado. A proposta de Júlia pairava no ar como uma ponte entre a condenação e a redenção, esperando apenas que Eduardo encontrasse coragem suficiente para atravessá-la. Eduardo olhou ao redor do restaurante, vendo rostos que o observavam com uma mistura de curiosidade, julgamento e, surpreendentemente, alguma esperança. Algumas pessoas pareciam genuinamente interessadas em ver se ele seria capaz de humildade suficiente para aceitar a oportunidade extraordinária que lhe era oferecida. A batalha interna de Eduardo era quase visível. Décadas de condicionamento social, anos construindo uma imagem de superioridade baseada em riqueza e status, lutavam contra a crescente percepção de que havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que desprezaria se encontrasse em outras circunstâncias. Júlia continuava esperando pacientemente, suas mãos entrelaçadas à frente do corpo, postura ereta, mas não rígida. Havia algo quase maternal em sua paciência, como se estivesse dando a uma criança teimosa todo o tempo necessário para chegar à conclusão correta por conta própria. Maria e os outros funcionários observavam com fascínio crescente. Eles haviam presenciado muitas situações difíceis ao longo de suas carreiras no setor de hospitalidade, mas nunca algo que combinasse drama pessoal, lições morais e a possibilidade de transformação humana de forma tão intensa. Eduardo finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse rouca e hesitante. Suas primeiras palavras foram quase inaudíveis, forçando todos a se inclinarem ligeiramente para ouvi-lo. Ele começou a falar sobre sua carreira, sobre como havia gradualmente perdido de vista os valores que seus pais haviam tentado lhe ensinar na juventude. A confissão de Eduardo se tornou mais fluente conforme ele continuava. Ele admitiu que havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que costumava criticar quando era jovem e lutava para estabelecer sua empresa. Reconheceu que o sucesso financeiro havia se tornado uma desculpa para comportamento cada vez mais cruel e desrespeitoso.
Os clientes do restaurante escutavam com atenção crescente. Alguns pareciam genuinamente tocados pela honestidade crua de Eduardo, enquanto outros permaneciam céticos sobre a sinceridade de sua transformação repentina. Era evidente que todos reconheciam estar presenciando um momento raro de vulnerabilidade humana autêntica. Eduardo chegou ao ponto crucial de sua resposta. Com uma voz que tremia de emoção genuína, ele aceitou a proposta de Júlia. Suas palavras foram simples, mas carregadas de significado. Ele reconhecia que precisava aprender o que havia esquecido sobre dignidade, respeito e o valor verdadeiro das pessoas. A aceitação de Eduardo causou uma onda de reações pelo restaurante. Alguns clientes sussurraram aprovação, impressionados pela coragem necessária para aceitar tal humilhação pública como caminho para crescimento pessoal. Outros permaneceram reservados, questionando se a mudança seria genuína ou apenas uma performance calculada para recuperar sua reputação. Júlia respondeu à aceitação de Eduardo com a mesma graça que havia demonstrado durante toda a situação. Ela estabeleceu os parâmetros para sua semana de trabalho. Ele começaria no dia seguinte, vestiria o uniforme padrão dos funcionários e seria tratado exatamente como qualquer outro garçom iniciante, sem privilégios ou considerações especiais. A jovem proprietária também deixou claro que esta oportunidade vinha com responsabilidades. Eduardo deveria demonstrar respeito genuíno por todos os funcionários e clientes, independentemente de sua posição social. Qualquer sinal de arrogância ou desrespeito resultaria no término imediato do programa. Eduardo aceitou todas as condições sem hesitação, demonstrando uma humildade que surpreendeu até mesmo os observadores mais céticos. Era evidente que a magnitude de sua humilhação pública havia criado uma abertura genuína para a autoavaliação e mudança. Maria se aproximou discretamente de Júlia, oferecendo-se para supervisionar o treinamento e integração de Eduardo. Sua experiência com funcionários novos seria invaluável, e ela parecia intrigada pela oportunidade de participar deste experimento social único. A atmosfera no restaurante havia se transformado mais uma vez. O que começara como crueldade e havia evoluído para a revelação chocante, agora se tornara algo ainda mais raro, uma oportunidade de testemunhar redenção humana em tempo real. Todos os presentes compreendiam que estavam participando de algo extraordinário. Eduardo se levantou da mesa pela primeira vez desde que sua realidade havia desmoronado. Seus movimentos eram hesitantes, como se estivesse aprendendo a caminhar novamente em um mundo onde as regras haviam mudado completamente. Ele se dirigiu a Júlia com uma reverência que contrastava dramaticamente com a arrogância que havia exibido momentos antes. A manhã seguinte chegou com uma qualidade quase surreal para Eduardo Mendes. Pela primeira vez em décadas, ele não acordou em sua cobertura luxuosa pensando em negócios ou demonstrações de poder. Em vez disso, sua mente estava preocupada com algo completamente novo. Como seria vestir um uniforme de garçom e servir as mesmas pessoas que costumavam servi-lo? O Essência abria às 11 da manhã para o almoço e Eduardo chegou 15 minutos antes, conforme instruído por Maria na véspera. Seu reflexo na porta de vidro do restaurante o surpreendeu. O homem bem vestido e arrogante havia sido substituído por alguém que parecia menor, mais humano, vestindo o uniforme simples, mas digno dos funcionários. Maria o recebeu com profissionalismo cordial, tratando-o exatamente como trataria qualquer funcionário novo. Não havia condescendência nem hostilidade em sua abordagem, apenas a eficiência prática de alguém acostumada a treinar novos garçons. Esta normalidade, paradoxalmente, foi mais desafiadora para Eduardo do que qualquer hostilidade teria sido. O treinamento básico começou com tarefas simples, como dobrar guardanapos adequadamente, arranjar talheres na ordem correta e memorizar a localização de cada item necessário para o serviço.
Eduardo, acostumado a delegar até as tarefas mais simples, descobriu que até essas atividades básicas requeriam atenção e prática. Júlia observava discretamente dos fundos do restaurante, não interferindo no processo de treinamento, mas claramente monitorando o progresso. Sua presença servia como um lembrete constante para Eduardo sobre a jornada extraordinária que havia começado e a confiança que ela havia depositado em sua capacidade de mudança. Os outros funcionários reagiram à presença de Eduardo com uma mistura de curiosidade e ceticismo profissional. Alguns haviam presenciado sua transformação no dia anterior, enquanto outros apenas ouviram a história através de colegas. Todos, no entanto, pareciam dispostos a dar-lhe uma chance, seguindo o exemplo de liderança compassiva estabelecido por Júlia. A primeira grande prova chegou quando os primeiros clientes do almoço começaram a chegar. Eduardo reconheceu vários rostos, empresários e profissionais dos mesmos círculos sociais que frequentava. A ironia de servi-los não passou despercebida, e alguns clientes fizeram dupla verificação, incertos se realmente viam Eduardo Mendes carregando uma bandeja. Um momento particularmente desafiador ocorreu quando Carlos Ribeiro, um empresário concorrente, sentou-se em uma das mesas designadas para Eduardo. Carlos havia presenciado alguns dos comportamentos arrogantes de Eduardo em eventos sociais passados, e sua expressão demonstrava claramente sua diversão com a situação invertida. Eduardo aproximou-se da mesa com mãos ligeiramente trêmulas, mas determinado a cumprir sua parte do acordo com dignidade. Ele cumprimentou Carlos com profissionalismo respeitoso, sem rastros da arrogância que costumava exibir. A interação foi observada atentamente por outros funcionários e clientes. Carlos testou os limites da nova humildade de Eduardo, fazendo pedidos exigentes e mudanças desnecessárias, claramente tentando provocar uma reação do antigo ego inflado. Eduardo respondeu a cada demanda com paciência crescente, compreendendo pela primeira vez como seus próprios comportamentos passados haviam afetado pessoas em posições de serviço. Maria observou a interação com aprovação discreta. Era evidente que Eduardo estava genuinamente tentando aprender, não apenas cumprindo uma penitência pública. Seus erros eram normais para um iniciante, mas sua atitude demonstrava humildade real em vez de performance calculada. O almoço progrediu com Eduardo cometendo os erros típicos de qualquer garçom novato, esquecendo itens do pedido, derramando ligeiramente uma bebida, confundindo a ordem das mesas. Cada erro era uma lição em humildade que ele absorvia com uma disposição que surpreendeu todos os observadores. Um momento transformador ocorreu quando uma cliente idosa, aparentemente alheia ao drama dos dias anteriores, agradeceu calorosamente a Eduardo pelo serviço atencioso. Seu sorriso genuíno e gratitude simples tocaram algo profundo em Eduardo que havia sido enterrado por anos de cinismo e arrogância. Durante sua pausa para o almoço, Eduardo se sentou no pequeno pátio dos funcionários, comendo uma refeição simples preparada na cozinha do restaurante. A comida tinha o mesmo gosto da que ele costumava pagar preços premium para consumir, mas havia algo diferente na experiência. Talvez fosse o suor honesto que a havia precedido. Júlia se juntou a ele brevemente durante a pausa, não para supervisionar, mas para uma conversa genuína sobre como estava se adaptando. Eduardo expressou surpresa com a complexidade e dignidade do trabalho que havia desprezado anteriormente, reconhecendo que sua percepção sobre trabalho simples havia sido fundamentalmente incorreta. A tarde trouxe novos desafios, quando alguns dos clientes regulares começaram a reconhecer Eduardo. As reações variaram desde curiosidade educada até comentários sussurrados, mas Eduardo manteve sua postura profissional, compreendendo que estava participando de sua própria educação pública sobre humildade.
Ao final do dia, Eduardo estava fisicamente exausto de uma forma que não experimentava há anos. Seus pés doíam, suas costas estavam tensas e havia manchas em seu uniforme que testemunhavam um dia de trabalho honesto. Mas havia algo mais, uma satisfação estranha que ele não conseguia identificar completamente. Uma semana depois do incidente que mudara sua vida, Eduardo Mendes estava irreconhecível. Não apenas em aparência, embora o uniforme de garçom e a postura mais humilde fossem evidências óbvias de mudança, mas em algo muito mais profundo que transparecia em seus olhos e na forma como interagia com cada pessoa que encontrava. O último dia de seu programa de redenção no Essence havia chegado e Eduardo sentia uma mistura inesperada de alívio e melancolia. O que começara como uma humilhação necessária havia se transformado em uma das experiências mais educativas de sua vida. Ele havia descoberto aspectos de si mesmo que pensara estarem perdidos para sempre. Durante a semana, Eduardo havia atendido centenas de clientes, alguns dos quais se tornaram oportunidades inesperadas para demonstrar sua mudança genuína. Cada interação respeitosa, cada pedido atendido com paciência, cada sorriso genuíno oferecido a clientes de todas as classes sociais, havia sido um tijolo na reconstrução de seu caráter. Maria, que havia se tornado sua mentora improvável, observava com satisfação evidente o progresso de Eduardo. Ela havia visto muitas pessoas passarem pelo restaurante, mas raramente presenciara uma transformação tão completa e aparentemente genuína. Sua avaliação seria crucial para o julgamento final de Júlia sobre o sucesso do experimento. Júlia havia acompanhado discretamente o progresso de Eduardo durante toda a semana, observando não apenas sua competência como garçom, mas principalmente suas interações com funcionários e clientes. O que ela viu foi uma transformação que superou suas expectativas mais otimistas. Arrogância substituída por humildade, desprezo por respeito genuíno, crueldade por compaixão. O momento final chegou no final daquele sábado movimentado. O restaurante estava cheio e Eduardo havia acabado de concluir seu último turno. Seus colegas de trabalho, que inicialmente o haviam recebido com ceticismo compreensível, agora demonstravam respeito genuíno por sua dedicação e mudança de atitude. Júlia chamou Eduardo para uma conversa privada em seu escritório, o mesmo local onde havia finalizado a compra do restaurante semanas antes. A ironia não passou despercebida para nenhum dos dois. O homem que havia tentado humilhá-la naquele estabelecimento agora aguardava ansiosamente por sua avaliação sobre sua jornada de crescimento pessoal. A avaliação de Júlia foi cuidadosa e justa. Ela reconheceu não apenas a competência que Eduardo havia desenvolvido como garçom, mas principalmente a transformação de caráter que havia presenciado. Suas palavras foram medidas, mas carregadas de uma aprovação que significava mais para Eduardo do que qualquer contrato empresarial que já havia assinado. Eduardo respondeu com uma gratidão que surpreendeu ambos por sua profundidade. Ele explicou como a experiência havia lhe devolvido algo que nem percebera ter perdido: a capacidade de encontrar dignidade no trabalho honesto e satisfação em servir outros sem expectativas de retorno. Suas palavras não eram calculadas para impressionar, mas reflexões genuínas de um homem que havia redescoberto sua humanidade. A conversa evoluiu para territórios inesperados, quando Eduardo propôs algo que ninguém poderia ter previsto. Em vez de simplesmente retornar à sua vida anterior, ele ofereceu estabelecer um programa permanente no Essence, onde executivos e empresários pudessem voluntariamente participar de experiências similares de trabalho em serviços. A proposta de Eduardo demonstrou que sua transformação havia transcendido o crescimento pessoal para se tornar uma visão social mais ampla.
Ele havia compreendido que sua experiência poderia beneficiar outros que, como ele, haviam perdido perspectiva sobre dignidade humana e valor do trabalho em todas suas formas. Júlia considerou a proposta com o mesmo cuidado que aplicava a todas suas decisões. A ideia tinha mérito tanto social quanto educativo e poderia transformar o Essence em um laboratório único para desenvolvimento de liderança baseado em humildade e empatia genuínas. A implementação do programa seria cuidadosamente estruturada para garantir que participasse apenas pessoas genuinamente interessadas em crescimento pessoal, não aquelas buscando publicity stunts ou absolução superficial para comportamentos passados. A integridade do processo seria protegida através de avaliação rigorosa e acompanhamento prolongado. Eduardo ofereceu financiar completamente o programa, mas Júlia insistiu que qualquer contribuição financeira deveria ser direcionada para bolsas de estudo, para funcionários do restaurante interessados em desenvolvimento profissional. Esta decisão demonstrou que ela havia aprendido a usar poder e recursos para empoderar outros, não para autoengrandecimento. O acordo final foi selado com um aperto de mãos que simbolizava muito mais do que uma parceria empresarial. Era o reconhecimento mútuo de duas pessoas que haviam encontrado, no pior de uma situação, a oportunidade para trazer o melhor de si mesmas. Nos meses seguintes, o programa Perspectivas do Essence se tornou conhecido em toda a cidade. Executivos, empresários e profissionais de diversos setores participaram voluntariamente de experiências de trabalho que os conectaram com aspectos da dignidade humana que haviam esquecido em suas jornadas para o sucesso. Eduardo retornou à sua empresa transformado, implementando políticas de tratamento respeitoso para todos os funcionários e estabelecendo programas de desenvolvimento que valorizavam pessoas por seu caráter e contribuição, não apenas por sua posição na hierarquia corporativa. Sua reputação, inicialmente manchada pela humilhação pública, foi gradualmente restaurada através de ações consistentes e mudança genuína de comportamento. A história do encontro entre Eduardo e Júlia se tornou lenda local, contada e recontada como exemplo de como momentos de crise podem se transformar em oportunidades de crescimento quando enfrentados com coragem, humildade e a disposição de aprender com nossos erros mais dolorosos. Júlia continuou operando o Essence com a mesma combinação de visão empresarial e compaixão humana que havia demonstrado desde o primeiro dia. O restaurante prosperou não apenas como estabelecimento gastronômico, mas como símbolo de como liderança verdadeira se manifesta através de ações que elevam e empoderam outros. A transformação de Eduardo provou que nunca é tarde demais para redescobrir nossa humanidade, desde que tenhamos coragem suficiente para enfrentar nossos defeitos e humildade suficiente para aprender com aqueles que inicialmente subestimamos. Sua jornada de arrogância à humildade se tornou inspiração para muitos outros que reconheceram aspectos de si mesmos em sua história. E assim, o que começou como um momento de crueldade desnecessária se transformou em uma história de redenção, crescimento e esperança, provando que às vezes as lições mais valiosas da vida vêm das situações mais inesperadas e das pessoas que menos esperamos que nos ensinem sobre o que realmente importa. Esta história nos lembra que cada pessoa que encontramos carrega dignidade que merece nosso respeito, independentemente de sua posição social ou ocupação. Às vezes, quem pensamos ser inferior pode ser exatamente quem tem algo valioso para nos ensinar sobre humildade, compaixão e o verdadeiro significado do sucesso. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação.
Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.